Alô pessoal, professor Flávio, falando novamente sobre o capítulo da reencarnação ou das múltiplas existências que temos. Quero continuar hoje então falando, dentro desse capítulo de reencarnação, do aspecto sobre os laços de família, esses vínculos familiares, como é que fica diante desse fenômeno morrer, viver, reencarnar, ter muitas vidas, né? Então aqui no livro no Evangelho, segundo o Espiritismo, diz assim: os laços de família não são destruídos pela morte, pela reencarnação, como pensam certas pessoas. Os espíritos formam no espaço grupos ou famílias unidos pela afeição, pela simpatia e semelhança de inclinação. Esses espíritos felizes por estarem juntos se procuram. A encarnação não os separa, nem a morte, senão momentaneamente. Então, com isso quer dizer claramente, né, que a gente, quando nasce, a gente vem praticamente num grupo familiar, ele vai se mantendo, apesar de haver troca das posições, né? Numa encarnação tu pode vir como pai, na outra tu pode vir como filho, na outra tu vem como irmão, mas a gente não está perdido no espaço sozinho, né? Então a gente já tem essas afinidades que nos atraem para viver em grupo, né? Então isso é um outro aspecto da lei da reencarnação, né? Os vínculos familiares que vão se fortalecendo ao longo das diversas encarnações, né? Porque na verdade é uma sequência de nascer, viver, morrer. O espírito é eterno, então quem morre é o corpo, o espírito vai para outra dimensão, se prepara, volta, nasce novamente, vive, morre, e assim vamos criando os laços, os relacionamentos, né, que vão se mantendo e que vão se fortalecendo através desse processo. Essa questão, então, também gera muita dúvida pelo apego quando se fala em laços familiares, né? Porque a gente tem essa dificuldade de lidar com isso, com os laços de família, porque quando morre um familiar, se dá a impressão de ter perdido alguém, né? Se perdeu alguém, perdemos, né? Perdemos um filho, perdemos um marido, perdemos a esposa, perdemos um parente, e esse termo está errado, não se perde nada, porque, em primeiro lugar, não é propriedade nossa, nada é nosso. Os filhos não são nossos, os filhos são de Deus. A gente que tem esse costume de achar que está se perdendo alguma coisa, né? Tem um caso bem conhecido de Chico Xavier, quando uma mulher que perdeu uma filha, ela vem muito preocupada, vem várias vezes ali pedindo atendimento ao Chico, né? E ele escuta aquela lamentação dela, que ela perdeu a filha, etc. E lá pelas tantas, então, depois de ela falar bastante, ele diz: escuta, minha filha, não é assim que funciona, não é? E aí a filha que está ali encarnada fala diretamente com ela e diz: minha mãe, e ela pergunta à filha, né? Tu não acreditas em Deus? E a mãe: sim, claro que eu acredito. Mas então por que tu contesta a lei, que é assim a lei de Deus? Essa é a lei de Deus, assim é que funciona. Deus fez o mundo dessa maneira. Então como é que questionar, né? Então ela se conformou depois disso aí. Quando se acha que a coisa não existe base para a reencarnação, hoje temos uma base científica muito forte para comprovar essa parte aí. Por exemplo, podemos citar certos casos, né? Como, por exemplo, um grande escritor, cientista, Amit Goswami.
Amit Goswami é um estudioso da TVP, que é a Terapia de Vidas Passadas, e é um cientista, né? Então eu gosto muito das obras dele, e ele tem no livro, olha o título do livro, A Física da Alma. Nesse livro, A Física da Alma, página 63, tem um texto bem interessante, quando ele diz assim, ó, vou ler para vocês. Deus é necessário na ciência como princípio criativo, não só para resolver o paradoxo da mensuração quântica, mas como princípio explicativo da criatividade na evolução biológica, na cura mente-corpo e assim por diante. Logo, aí ele chega a uma conclusão, logo, uma nova visão de Deus é a solução para ambos os dogmas, o dogma religioso e o dogma científico. Quer dizer, Deus existe como sempre existiu, mas tem que ser visto de uma outra maneira. Tanto a religião tem que mudar a sua visão de Deus, como a ciência tem que ter essa alteração. Para terminar, vou falar um pouquinho então de outro cientista, que foi Ian Stevenson, que é fantástico nessa explicando, é a ciência explicando a reencarnação. Esse Ian Stevenson é um médico canadense radicado nos Estados Unidos, na Universidade de Virgínia, estudou por 40 anos o aspecto da reencarnação. E ele escreve aí livros interessantes, e ele se baseou na lembrança de vidas passadas de crianças até 7 anos. Então ele viu que ali tinha um filão de esclarecimento, que as crianças muitas vezes lembram de vidas passadas, e é um período justamente ali de 0 a 7 anos, quando a criança ainda está ligada ao outro plano, e ele descobriu isso, né, esse cientista, e começou a pesquisar. Então ele foi para a Índia, para o Paquistão, para a Turquia, para aqueles países lá que são mais ligados nesse aspecto da reencarnação, e começou a pesquisar e descobriu casos muito interessantes, e depois ele escreve vários livros. Ele começou escrevendo 20 casos de reencarnação na Turquia. Depois ele foi em outro país, 20 casos de reencarnação em outro país e assim por diante. Ele chegou num total de 3.000 casos pesquisados, só para vocês terem ideia do volume de pesquisa desse cientista então. E assim encerramos por aqui, meus amigos, tá bom? Até uma próxima, fique com Deus.